Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais uma sessão da nossa disciplina de inovação, empreendedorismo e gestão de serviços em saúde. Hoje nós temos como convidada, a estrela da nossa apresentação de hoje é a Camila. A Camila está aqui na Odonto, ela é da Odonto e vai nos brindar com uma série de informações muito legais. É uma pena que não dá tempo da gente ver todas as coisas que eu tenho certeza que ela tem para contar, mas na nossa apresentação aqui no final tem um link de uma aula, uma apresentação da Camila, uma apresentação super legal sobre teleodontologia, a questão da telesaúde. Enfim, hoje é um daqueles eventos em que a gente vai se colocar ou entender na pele da profissional da odontologia o que é importante considerar, o que dá para a gente fazer para inovar nessa área, para empreender nessa área, para fazer uma boa gestão da saúde ou da odontologia aqui na área e, mais do que tudo, tiverem para perguntar. O Caio, o nosso monitor, ele está aqui conosco, ele está com um microfone, então, quando alguém tiver alguma pergunta, também é só sinalizar e a gente leva o microfone para vocês. E aí tem muita coisa para fazer. Vários dos nossos mentores estão aqui conosco também. Então, vamos lá. A Camila, esse foi o convite que foi passado. Esse nosso evento ele está sendo transmitido pelo YouTube também. Por uma questão de segurança, a gente pediu para o pessoal se inscrever para poder acompanhar a transmissão no YouTube, não entram direto, para evitar problemas de ruído e de mal-estar, enfim, que a gente possa ter durante a transmissão. E já houve caso, no começo da pandemia, de participação inadequada em eventos, outros que tive na USP, não tive esse problema em disciplina minha, mas a gente está só se precavendo isso tudo aqui. A Camila, ela é graduada em odontologia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, a FOUSP, graduação em ciências aqui pela USP também, mestrado em ciências odontológicas pela Faculdade de Odonto da USP, é doutoranda do programa de ciências odontológicas daqui da Odonto, aqui da USP, pesquisadora do núcleo de telesaúde e teleodontologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, do grupo FAUSP Site, e ela vai contar para nós um pouquinho mais o que é esse grupo. É membro do grupo de pesquisa Site Saúde, Inovação, Tecnologia e Educação, inscrito no CNPq. Tem experiência na área de odontologia, com ênfase em odontopediatria, atuando principalmente nos temas de educação em saúde, que nos interessa tão de perto, educação mediada por tecnologia, que nos interessa bastante, por educação à distância, que nos interessa além da presencial, pela saúde digital e telesaúde. Camila, seja muito bem-vinda. Você, na posição que você está, você consegue ver a nossa sala. Nós temos os alunos aqui presencialmente e os alunos que estão em Lorena. Essa nossa aula também é transmitida para Lorena, com acompanhamento do pessoal de lá, além da transmissão pelo YouTube, onde temos muitos participantes, muita gente acompanhando esse evento aqui. Ok? Camila, seja bem-vinda. Bom dia. Podemos começar? Podemos, claro. Bom, primeiramente, então, quero agradecer, né? Bom dia a todos, a todas. Gostaria de agradecer o convite do professor Dr. Clóvis Alvarenga Neto, parabenizá-lo por oferecer a disciplina de inovação, empreendedorismo, gestão de serviços em saúde, por ela ser arrojada e desafiadora, né? No sentido de ser uma disciplina transversal, por estimular os estudantes a pensar em soluções para a realidade das diferentes profissões da saúde. Então, isso é muito importante para nós, né? Um apoio muito grande para nós, né? Camila, para a gente começar aqui, parte do pessoal aqui na turma
é da engenharia, parte de várias formações ligadas à saúde. E uma primeira pergunta, para a gente começar a acertar até o vocabulário. Conta para a gente, há diferença entre os termos dentista e odontologista? Na verdade, o termo mais usado é dentista, né? Então, odontologista, raramente eu escuto. Para falar a verdade, foi a primeira vez que eu vi essa abordagem, né? Mas pensando em especialidades, né? A gente sempre pensa em cardiologista, por exemplo, né? Um exemplo. Então, aí seria mais em termos de dentista é o mais utilizado, odontologista nem tanto, tá? Então, se a gente for pensar nas especialidades da odonto, aí a gente utiliza periodontista, por exemplo, que é o profissional que trabalha com o tecido de sustentação, ou ortodontista, que trabalha com, por exemplo, alinhamento, né, a função do mastigatória também dos dentes. Então, aí o ISTA é mais para especialistas, tá bom? Só para vocês terem essa noção de diferenciação, tá? Sim. Você pode contar um pouquinho para a gente, Camila, o que é o trabalho do dentista? Quais são as preocupações do dentista do ponto de vista da prestação do serviço? Tá. Isso é bem importante você pontuar, porque o dentista, né, quando a gente se forma, né, a gente pode trabalhar em diversas áreas, né, e uma delas é a atenção ao paciente, né? Então, pensando na atenção do paciente, então você trata os cuidados do paciente em relação à saúde bucal. Atualmente, a gente está se defrontando com um conceito também de integração, né? Então, a gente não pode pensar somente o paciente uma boca, mas sim um conceito geral. Aquela boca faz parte de um paciente, né? De uma pessoa. Então, a gente tem que ter o cuidado integral, né? A gente tem que pensar nessa visão mais sistêmica do paciente, não somente na boca. Então, as preocupações em relação à saúde bucal, mas também, né, temos que pensar na saúde geral do paciente, em relação a esse conceito, né, essa preocupação. É só o Enter que ele vai... Isso. Camila, se a gente puder dizer, na abordagem tradicional, vamos chamar assim, para uma consulta odontológica, a gente fala na jornada do paciente. Eu vou usar alguns termos que a gente usa aqui na engenharia de produção e na engenharia de forma geral e na administração e negócios, mas eu vi no seu vídeo, sem querer dar spoiler, eu vi num vídeo seu que muitos dos termos que a gente usa aqui, vocês também usam, talvez com algum ajuste, algum detalhe de interpretação, acho que fica muito legal. Mas vamos lá, na chamada jornada do cliente, quer dizer, o ciclo do serviço, o tradicional na odontologia. Uma abordagem que a gente pode trazer, só para facilitar a nossa conversa, é o cliente que vai começar o ciclo do serviço. Ele vai tentar marcar uma consulta, aí ele vai ao consultório, ele vai estacionar o carro, se for um veículo próprio, ele vai entrar no prédio do consultório, ele entra no consultório propriamente dito, faz um contato com a secretária, entra para a consulta, explica o problema, o inconveniente, a dor ou coisa parecida que ele tem, ele é examinado, houve um diagnóstico, discute o tratamento, paga a consulta, vai embora, pega o carro, volta para casa e termina o ciclo. De uma forma bem ampla, bem genérica, esse que ele faz pelo menos no atendimento tradicional presencial. Mas eu comentei no primeiro dia de aula aqui com os alunos, por absoluto desconhecimento de minha parte, que algumas modalidades em telesaúde talvez não funcionassem muito bem. E eu citei como exemplo a odontologia. Imagina como é possível pensar na odontologia se for à distância, remotamente. Bem, na mesma semana eu tive informação
do trabalho que vocês fazem aí, um pouquinho do trabalho que vocês fazem aqui na Faculdade de Odonto, inclusive na teleodontologia. Então, aquele exemplo que eu dei ruim, na verdade, já caiu por terra na mesma semana. E vocês usam alguns termos ali, vocês falam em etapas do atendimento. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente, no atendimento propriamente dito, esse ciclo do paciente, só para ter uma forma de raciocínio, para dizer o que é inconveniente, problemas, dificuldades e tal, também, eventualmente, fazendo gancho com as etapas que vocês usam lá na Odonto, da anamnese, o exame clínico e tal. Se você puder contar um pouquinho para a gente, só para ter como pano de fundo, esse ciclo do serviço. O que você conta para nós, Camila? Sim. Então, sobre esse ciclo do serviço, você pontuou muito bem, né, muito logicamente, né? Então, está bem, assim, tá bem explicado as etapas de um serviço da odontologia presencial, né? Então, sempre se começa, é nesse estilo que você demarcou. Mas, né, como você bem pontuou, principalmente, o nosso trabalho já vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Então, o núcleo de teleodontologia, de telesaúde, de teleodontologia da FOUSP já existe há bastante tempo, desenvolvendo ações tanto na teleeducação quanto na telesaúde, né? E aí, na telesaúde, com a pandemia, nós nos deparamos com uma situação inesperada, que foi parar, né? Foi a orientação de parar o atendimento clínico dos pacientes, né? E aí, essas etapas que você pontua, elas foram paralisadas, né? Nosso direcionamento, a gente não podia atender, porque, de acordo com o entendimento da transmissão do Covid, a gente se deparou com, principalmente, a questão da saliva, das mucosas, né, sendo, das gotículas, né, sendo o veículo transmissor. Então, a gente se deparou com esse empecilho, né, do atendimento. E aí a gente começou a direcionar nosso atendimento só para as urgências. Mas pontuando aí a série de passos que você colocou, anamnese, né? Que é anamnese, né? Vou explicar aqui para vocês entenderem. Então, na consulta inicial, a gente faz um questionário de saúde para saber sobre o paciente, tanto a saúde geral quanto a saúde odontológica, né? Do ponto de vista do paciente, e ele vai explicando para a gente ter um contexto da saúde geral e da saúde odontológica do paciente, do ponto de vista do paciente e respondendo às questões de saúde. Então, a gente tem essa primeira etapa, né? A segunda etapa que você coloca aí, exame clínico, né? Então, o exame clínico é o exame propriamente do paciente. Então, o paciente vem com uma queixa, uma dor, por exemplo, e aí a gente pede, logicamente, para ele sentar na cadeira, né? Para a gente poder observar o quadro clínico do paciente, para a gente poder visualizar. Então, aí é uma segunda etapa. A terceira etapa, exames complementares. Nós temos que, claro, o exame clínico é o principal, mas muitas vezes a gente tem que abrir mão ou ter também exames complementares para fechar aquele diagnóstico. Então, seria uma terceira etapa. Com essas informações consolidadas, nós vamos, então, ir para a outra etapa, que é o diagnóstico, né? O que aquele paciente tem, o que ele precisa, que resolução ele precisa, né? E a partir daí, do diagnóstico, o tratamento propriamente dito, tá? Então, essas etapas compõem um tratamento convencional. Quando nos deparamos com por orientação, né, da Organização Mundial da Saúde, de pararmos o atendimento frente aos riscos de contaminação, né, a gente se depara, então, com uma situação de represamento, né, de atendimento. Então, vou dar como exemplo a nossa clínica de bebês, tá? Então, a clínica de bebês é uma clínica que já existe há bastante tempo, que tem o foco do atendimento dos bebês de 0 a 4 anos, no qual os pais comparecem semestralmente com seus bebês, né? E eles fazem esse acompanhamento, além de ter essa anamnese, além de ter o exame clínico, também tem outras formas de abordagem da saúde do bebê, por exemplo, como orientações, né?
Então, nós temos o monitoramento e temos orientações. A partir do momento que a clínica, né, que o atendimento clínico foi paralisado, nós tivemos que pensar rapidamente nisso, os nossos professores, né, da odontopediatria pensaram rapidamente e tivemos que fazer novas abordagens. Aí que vai entrar a teleodontologia. Então, a teleodontologia, ela faz parte da telesaúde. O termo mais tradicional que vocês vão escutar, né, é telemedicina. Telemedicina é um termo muito utilizado, né, mas mais até que telesaúde, né. Mas a telesaúde aborda tanto a telemedicina, quanto a teleodontologia, quanto outras profissões da saúde que também vão utilizar a tele. Então, a telefonoaudiologia, a telepsicologia, outras telefonoaudiologia, né? Então, vai abordar uma série de teles. E a telesaúde está dentro da saúde digital, né? A saúde digital, então, é um termo que vem sendo cunhado pela Organização Mundial da Saúde e vai abranger várias questões várias abordagens, né? A telemedicina, a telesaúde, a gestão hospitalar, o prontuário eletrônico, todos essas teles utilizando as tecnologias digitais, móveis e de wireless. Então, todo esse sistema, né, ele visa, né, atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável e também a cobertura universal da saúde. Então, esses passos da odontologia que você pontuou, as etapas do procedimento, eles foram invadidos, né, pela telesaúde, devido, né, no nosso caso, à pandemia do coronavírus que se instalou em 2020. Então, a gente teve que acelerar alguns passos aqui no Brasil. A telemedicina, em outras partes do mundo, já estava mais desenvolvida, né? Então, foi mais fácil a implementação, tanto da telemedicina quanto da telesaúde em outras partes do mundo. Aqui não, aqui a gente teve passos mais lentos, mas conseguimos, né? Em relação a esse ciclo que você colocou também, então, nós temos alguns passos que podem ser contemplados pela teleodontologia e outros passos que não são contemplados pela teleodontologia, mesmo devido à nossa legislação vigente, né? Entendi. É um espaço em grande movimentação, com grandes mudanças, muitas novidades acontecendo, muita inovação. É isso, Camila? Isso, muita inovação, invadindo o espaço da odontologia, né? Invadindo de forma benéfica, porque a telesaúde, ela vai beneficiar socialmente o nosso serviço. Por exemplo, né, no Sistema Único de Saúde, nós tivemos a implementação de acompanhamento, de um aplicativo para acompanhar pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, né, que eles deixaram ou completamente ou parcialmente de serem acompanhados rotineiramente pelos seus médicos, pelas equipes de saúde, e a telesaúde, ela veio, então, para ajudar, para desafogar esse acúmulo de pacientes que deixou de ter acompanhamento. Camila, você usou uma expressão que nos é muito cara aqui na engenharia. A gente comentou do ciclo do serviço, e você comentou isso daqui, o atendimento e tudo, mas há uma outra parte que tem merecido uma atenção muito grande, cada vez maior, que é a questão do prontuário. Se você puder comentar um pouquinho para a gente sobre o prontuário odontológico, informações que ele tem, e há duas questões no final ali que eu pergunto daqui a pouquinho. Se quiser comentar um pouco da questão do prontuário odontológico, eu acho que vai ajudar muito para a gente. Isso. Então, o prontuário odontológico, ele traz todas as informações, o prontuário médico odontológico, ele traz todas as informações de saúde do paciente, né, as suas queixas, os atendimentos que foram prestados àquele paciente, o tratamento que foi indicado, os retornos que foram realizados, né, então, todo um acompanhamento, um histórico do paciente. E esse prontuário, ele tem que ser guardado por muitos anos, né?
ele tem que ser... se o profissional tem ainda um prontuário manual, tem que ser guardado. Se o profissional tem um prontuário eletrônico, precisa ser guardado também, né? Então, também devido... Agora eu vou mostrar um pouco da odontologia, né? Da faculdade, né, da FOUSP, também devido à pandemia, nós tivemos, olha só, antes da pandemia, nós tínhamos o prontuário em papel dos pacientes. Devido à pandemia, e a gente estava nesse processo de mudança, né, para prontuário eletrônico. Então, devido à pandemia, isso acelerou, deu um start, acelerou muito, e agora nós temos os prontuários eletrônicos dos pacientes. Isso é muito importante, porque não se perde informação, né? A informação está lá. Né? A gente faz, os alunos, após cada clínica, eles registram todos os procedimentos que eles fazem, e aquele prontuário do paciente pode ser acessado pelas diversas disciplinas, porque muitas vezes o paciente entra em uma disciplina, né, para fazer um certo tratamento, e depois ele vai percorrendo por outras disciplinas, então a informação não se perde nesse trajeto, então é muito importante. No caso de pacientes particulares, aí cada profissional vai ter a sua forma de fazer o registro, né? Não há uma unificação, mas sim a obrigatoriedade de guardar esse registro por muitos anos, por 20 anos ou mais, né? Tem que se guardar esse registro do paciente que passou em consulta com você. Não sei se eu consegui explicar direito essa parte, né? E quem tem acesso ao prontuário eletrônico, o prontuário eletrônico, então, ele é acessado tanto pelo profissional, claro, e o paciente tem o direito, né, de também ter acesso a esse prontuário. E o tempo de manutenção é mínimo 20 anos de manutenção, tá? Do prontuário odontológico do paciente. Então, a importância... No caso do prontuário físico, né, a gente tem que cuidar bem desse prontuário, né? Então, o Conselho Federal de Odontologia pede alguns cuidados, né? Em relação ao prontuário eletrônico, aí nós dependemos das plataformas, né? Porque existem plataformas que oferecem esse serviço de documentação odontológica, né? Então, a gente depende das plataformas para a manutenção desses prontuários. Então, claro que uma preocupação que já existia anteriormente, que é a questão do acesso às informações do prontuário do paciente, antes, quer dizer, com o mundo em papel, ficava em arquivos, que eram os prontuários, no local, enfim, provavelmente de atendimento, e, claro, era informação de acesso do paciente e do profissional dentista, mas hoje, com as facilidades da tecnologia da informação e o próprio trabalho da teleodontologia, a pergunta é, em termos de acesso, quer dizer, hacker por um lado, ou informações, quer dizer, como é que é garantida a integridade da informação ou a privacidade das informações relativas ao paciente, porque há pacientes que podem eventualmente ter tido algum problema bucal e que tenha sido solucionado. E ele não quer contar para ninguém, ele não gostaria que outras pessoas tivessem acesso a isso. Então, a pergunta do acesso é: que cuidados são tomados? O que é feito para, assim, garantir que só vai ter acesso à informação do paciente, o próprio paciente, o profissional com quem ele está lidando, e não outras pessoas, instituições ou coisa parecida. O que há de cuidados nesse sentido? De acesso à informação ou privacidade no acesso à informação? Isso. Então, transpondo um pouco essa pergunta para a teleodontologia. Quando a gente faz telemonitoramento ou teleorientação, nós temos que utilizar plataformas dedicadas da teleconsulta, tá? Então, são plataformas adequadas, que elas vão trabalhar conforme a legislação vigente, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, por isso a importância de
selecionar uma plataforma dedicada a isso, especialmente. A gente não pode usar WhatsApp, Google Meet, Skype, Zoom para fazer teleconsultas, né? A gente não pode fazer através dessas plataformas porque a gente não tem essa segurança da informação, visto que, é isso que você falou, né? A gente tem que proteger a privacidade e a segurança das informações do paciente por se tratar de uma natureza muito pessoal, né, e potencialmente discriminatória, né? Então, em relação às empresas particulares que oferecem esse serviço, aí teria que ver o dentista, eu acredito, né, tem que selecionar da melhor maneira possível uma plataforma que traga nos seus termos, né, obedecer a LGPD, né? Então, isso é bem importante do dentista se preocupar em relação às plataformas, que devem trabalhar também com os arquivos em nuvem, né? E hackear, puxa, é possível, né? A gente vê os sistemas do governo americano sendo hackeados, por que não essas informações também? Então, a gente trabalha com uma certa insegurança em relação a isso. Mas em relação à nossa disciplina, quando a gente faz os telemonitoramentos, as teleorientações, nós trabalhamos com plataformas dedicadas e que obedecem à Lei Geral de Proteção de Dados. E a questão do tempo de manutenção, Lopes. quer dizer, por quanto tempo são guardadas as informações? Ah, tem uma pergunta? Tem alguém fazendo uma pergunta? Sou eu. Opa, por favor, diga lá, Alberto. Eu estou acompanhando aí com muito interesse a sua apresentação, Camila. Uhum. E aproveitei e dei uma olhada aqui, não é dado científico, mas tem uma revista falando sobre uma pesquisa nacional da saúde, em 2019, que aponta que 34 milhões de pessoas com mais de 18 anos, brasileiros com mais de 18 anos, em 2019, perderam 13 dentes ou mais. 14 milhões, quer dizer, quase que um terço dessas pessoas perderam todos os dentes. São dados assim estarrecedores para pensar nós vivemos em 2022. E a minha pergunta é, bom, então eu não posso garantir que esses dados são fidedignos, né? Mas imagino que sejam aproximados. E aí é que fica a pergunta, como a teleodontologia poderia contribuir para amenizar esse problema social seríssimo, né? Sim, nossa, é muito sério, muito grave, mas o que eu tenho a dizer, antes de entrar na teleodontologia propriamente dita, é que, diferentemente de outros países com sistemas públicos, o Brasil é um dos poucos que inclui dentro do seu sistema de saúde assistência odontológica gratuita à população. Então, nós temos 5.570 municípios brasileiros. Desses municípios, 4.089 possuem equipes de saúde bucal, né, que é constituída pelo dentista ou por técnicos ou auxiliares de saúde bucal. E eles estão dentro de um programa chamado Estratégia de Saúde da Família, né? E são mais de 27 mil equipes, né, de saúde bucal. Então, é um modelo assistencial de saúde bucal brasileiro que é único, porque ele tem um alcance muito grande nesse Brasil que é praticamente continental, né? Então, as equipes de saúde bucal, elas estão presentes em 42% dos municípios, né? E chega a empregar 170 mil dentistas. Então, são números grandes para um país grande, para problemas que são grandes também, né? Como a teleodontologia pode ajudar nesse caso, né? Então, a gente tem que pensar, então, no Sistema Único de Saúde, no qual ele, para ele funcionar, ele está apoiado em um ecossistema, tá? Esse ecossistema, ele possui ele tem ação tanto na atenção, que é do paciente, né?
quanto na educação em saúde, ou melhor, educação na saúde dos profissionais que trabalham no Sistema Único, quanto na pesquisa. Então, o Sistema Único de Saúde, ele está apoiado nessas 3 frentes, né? E são ações que já existem há muito tempo. Então, por exemplo, vou falar da atenção à saúde. Então, como a teleodontologia ou a telesaúde podem beneficiar tantas pessoas, né? Então, na atenção em saúde, na parte de atenção, nós temos um programa chamado Telesaúde Brasil, que ele foi criado em 2006. Esse programa Telesaúde Brasil, ele vai dar suporte às equipes da saúde da família, fornecendo teleconsultoria, que é um outro termo que eu acho bem interessante vocês aprenderem, ou saber, não sei se vocês sabem, mas a teleconsultoria é uma consulta de informações, de conhecimentos, entre profissionais de diversas áreas da saúde. Então, por exemplo, uma equipe de saúde, ela tem uma dúvida, ela vai formular uma pergunta, e essa pergunta vai ser enviada para especialistas, através da teleeducação, através de sistemas também de tecnologia, né, da informação e comunicação, que funcionam à distância. Essas perguntas chegam para essa equipe, elas são respondidas, né, e devolvidas para aquela equipe de saúde. Então, olha só, como a teleeducação, ela vai beneficiar, né, a formação e a capacitação dessas equipes que muitas vezes estão estão distantes, né, de um ponto de um local que pode ser um local de especialistas, né. Dentro desse programa, chamado Telesaúde Brasil, já foram feitas mais de 481 mil teleconsultorias, ou seja, essa troca de informações à distância entre os profissionais. Isso é muito importante, justamente para resolver, né, várias questões. Esse programa, que foi criado em 2006, em 2011, ele teve o reconhecimento pela Organização Pan-Americana da Saúde, que é um braço da Organização Mundial da Saúde, como referência mundial, ou seja, o Brasil, ele tem uma experiência consolidada e muito robusta na telesaúde, né? Lembrando que a teleodontologia faz parte da telesaúde, tá bom? Uma outra frente que a telesaúde, que a teleodontologia também vai se apoiar, assim como a telesaúde, e dentro do SUS, né, a gente tem a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. Ela foi criada em 2009, ela tem um apoio de 39 universidades federais, e essas universidades federais vão criar recursos educacionais abertos, gratuitos, para a formação continuada dos seus profissionais, né? Então, nós já temos, dentro da UnaSUS, nós temos mais de 5,9 milhões de matrículas, né? Esses cursos são gratuitos, nós temos mais de 1.200 ofertas educacionais de diversas áreas da saúde, tá? E por ela ser ela vai ser muito capilarizada, atingindo os 5.570 municípios brasileiros. Então, é mais um recurso da telesaúde que é oferecido aos profissionais da saúde para sua formação e capacitação. Além disso, né, então, relembrando aqui, o SUS, ele vai se apoiar tanto na atenção, quanto na educação, quanto na pesquisa. Além disso, também existe um outro meio, né, de formação do profissional, né, que é a Rede Colaborativa de Ensino e Pesquisa, a Rede Universitária de Telemedicina, que foi criada em 2006, né. Aí são grupos de pesquisa, são 139 grupos de pesquisa que desenvolvem suas pesquisas e que fazem a divulgação através de reuniões mensais. São 55 reuniões mensais, ou melhor, 55 reuniões mensais que existem, né, de diferentes grupos de pesquisa. Então, nós temos, com isso, um suporte às ações do SUS, que já faz telesaúde há bastante tempo, desde 2006, né?
Então, eu acho que com todo esse aporte, né, a gente tem uma teleodontologia que... Então, o Brasil tem uma experiência consolidada e muito robusta, podendo avançar os serviços de teleodontologia como em outras partes do mundo, né? Só que a gente está fazendo isso a um passo mais lento, mas a gente vai conseguir. Não sei se eu consegui responder, professor Humberto. Sim, respondeu. Eu vou aproveitar que o microfone está na minha mão e pedir ao professor Clóvis se eu poderia abusar complementando a pergunta. Eu não sou engenheiro, mas eu trabalho com engenheiros há 30 anos, né, numa escola de engenharia. E a pergunta que fica, quer dizer, a gente percebe que há um descompasso aí, acho que não seria essa discussão agora, entre as políticas que estão sendo adotadas, né, e os resultados obtidos. E a gente sabe das dificuldades do Brasil. Mas o que eu queria complementar é que demandas que a engenharia poderia trazer para amplificar essa oferta de serviços, principalmente esses serviços que não são presenciais, para minorar esse problema seríssimo, né, da saúde bucal brasileira. Ô Clóvis, desculpe aí, mas você deixou o microfone aberto, eu aproveitei. Em termos da teleodontologia, como nós tivemos a experiência da clínica de bebês, né, em formato de teleodontologia, nós nos deparamos com com recursos, com algumas dificuldades técnicas, na verdade, né? Então, eu vou explicar aqui como funcionava, né, como foi as teleconsultas, né? Na verdade, eu não posso usar exatamente esse termo teleconsulta na odontologia, só para vocês terem uma noção. A telemedicina, a teleenfermagem, a telepsicologia, a telefonoaudiologia estão regulamentadas para prestar consultas, tá? A teleodontologia, não, né? Então, na teleodontologia, a gente não pode prestar consultas, ou seja, a gente não pode fazer um diagnóstico, assim, tá? A gente pode fazer, o que nós podemos fazer? O que os dentistas podem fazer? Podemos fazer a teletriagem, o telemonitoramento e a teleorientação, tá? Então, nós podemos fazer isso. A teleconsulta, não, mas podemos fazer essas 3 ações. Então, na nossa clínica de bebês, né, quando a gente fez a teleodontologia, nós nos deparamos com algumas dificuldades técnicas, tá? Então, nós, primeiramente, entrávamos em contato com o paciente, tá? A dinâmica as pessoas que participam da teleodontologia, antes de mais nada, né? Os atores da teleodontologia. Então, nós tínhamos, então, os preceptores são os professores e os estudantes os estudantes de pós-graduação, né? Nós fomos cerca de 34 preceptores, tá? Esses 34 preceptores participavam da teleodontologia junto com 2 graduandos, tá? Então, sempre os atendimentos eram em trio, né? 2 graduandos e um preceptor. O preceptor, por que a importância dele? Além dele verificar como está sendo, né, a teleorientação, o telemonitoramento, nós também tínhamos que fazer o nosso registro nessas plataformas dedicadas às teleconsultas, porque nós temos o CRO ativo, né? A importância disso. E previamente a teleconsulta, vou usar esse termo, mas vocês sabem que não é exatamente uma consulta, né? Nós fizemos o contato com o paciente e ele, então, assinava um termo de aceite da consulta, um termo de consentimento livre e esclarecido sobre a consulta, né? Então, agendávamos um horário. Um pouco antes, no dia da consulta, a gente mandava um link de atendimento, né?
para entrar dentro dessa plataforma dedicada, especial, né, que trabalha de acordo com a LGPD, e ele recebia o link e, no horário marcado, ele acessava o link e entrava na sala de espera. Só que aí existe também a questão do semi-analfabetismo, né, dos pacientes em relação às tecnologias. Então, a maioria deles conseguia facilmente entrar nas salas, né? Agora, outros poucos não. Então, a gente tinha que dar um suporte, né, em relação a essa entrada do paciente na sala. Então, às vezes, essa questão da plataforma, ela requerer também, às vezes, um pouco mais de conhecimento da tecnologia, né? Ou mesmo o recurso do próprio aparelho, né? Eu tenho um aparelho que é mais antiguinho, 2018, eu não consegui entrar no link da consulta pelo meu aparelho, né? Olha só, eu tinha que entrar pela web, né? Pela máquina, pelo meu notebook na consulta, pelo meu aparelho celular eu não conseguia. Então, isso também aconteceu com outros pacientes e mesmo com alguns alunos. Então, eu acho que essa parte, como é que vocês podem colaborar, né, em relação à parte de tecnologia, né, eu acho que tem essa parte de as plataformas que são dedicadas às teleconsultas terem uma maior facilidade de acesso, de entendimento, os passos que a gente tem que fazer, né, para entrar na consulta, aperta aqui, aperta ali. Eu acho que essa sequência que poderia ser facilitada por vocês. Eu penso assim, né, pela experiência que nós tivemos. Ou seja, desmembrando um pouco a ideia da teleodontologia, em algumas etapas que a legislação permite que vocês façam, então a gente tem a teletriagem, que já está, digamos, regulamentada, portanto, pode ser praticada, o telemonitoramento e a teleorientação. A consulta propriamente dita é que ainda tem limitações, mas uma série de etapas anteriores e de acompanhamento podem ser praticadas, permitindo, então, que uma quantidade expressiva de pessoas colocadas em lugares mais remotos também sejam atendidos. É isso, Camila? Exatamente, exatamente. Então, essa facilidade, né? Então, essa facilidade que esses 3 passos dão, acho que já é um grande passo na ajuda, né? Então, voltando ainda ao exemplo da pandemia, tá? Então, devido à rota de contaminação, foi recomendada a suspensão dos atendimentos odontológicos, tá? Isso vai limitar, né, o atendimento só para os casos de urgência. E aí a odontologia ganha destaque, pois a gente pode promover, através da teleodontologia, o autocuidado do paciente, a prevenção, a promoção da saúde, essa anamnese inicial, essa triagem e o acompanhamento do paciente. Então, vários países, através dos seus conselhos, né? Por exemplo, no Reino Unido, o National Health System, nos Estados Unidos, American Dental Association, na América Latina, a Associação Latino-Americana de Odontopediatria, elas propõem o uso da consulta remota para fazer essa triagem dos casos. Então, a importância da teleodontologia nessa fase da pandemia, né? Só para vocês terem uma noção, em 2019, eram feitas no Sistema Único de Saúde 9 milhões e 53 mil consultas. Em 2019 foram realizadas essas consultas programadas, ou seja, consultas agendadas. E em 2020, devido à pandemia, reduziu para 3 milhões e 634 mil consultas, ou seja, teve uma redução de 59% das consultas odontológicas programadas no SUS. Então, houve um represamento muito grande, né? E fazendo essa ação da teleodontologia, com esses 3 passos que você colocou aí, a gente vai liberando, né? Vai liberando o fluxo dessas consultas reprimidas, tá? Então, em termos de, quer dizer, como que a tecnologia está contribuindo, bom, isso a gente já comentou um pouco. Fala uma coisa, na teleodontologia, vocês têm ações voltadas para o atendimento à distância para quem está com laptop, mas para quem está com smartphone também?
A gente Sim. sabe que a quantidade de smartphones que a gente tem no país hoje é maior que a quantidade da população. A gente tem mais smartphone no país do que habitantes do país. Isso significa que a teleodontologia, no que pode ser feito, né, em plataformas abertas e divulgação, orientação, YouTube, coisa parecida, ela tem chance de estar atingindo, quer dizer, a população toda, exceto crianças muito pequenas que ainda não sabem ler ou coisa parecida. Isso, exatamente. A gente tem mais smartphones que escovas celulares, que escovas de dentes, né? Também. Claro, eu acho que e a telemedicina, a teleodontologia, ela é muito bem aceita, né? Então, tem até um médico do Albert Einstein que fala que o melhor local para o paciente ser atendido é o sofá da própria casa, né? Então, ela é muito bem aceita. Só para trazer alguns números também em relação à satisfação, né, dos serviços de teleodontologia aqui no Brasil, deixa eu só pegar aqui o dado. Vou relatar um pouco também, voltando às nossas consultas, né, de teleodontologia na clínica de bebês. Então, a gente fez uma pesquisa também de satisfação, né? E aí, 78% dos pacientes gostaram do atendimento, né? E eles se motivam a usar, né, a teleodontologia pela disponibilidade, pela facilidade do uso, né? Então, são vários os benefícios. A gente também tem aqui, os pacientes têm consciência, né, no caso da teleodontologia também, que ela está lá para uma promoção, educação em saúde. 65% dos pacientes pesquisados, eles relatam isso, né? E 27% relatam que a teleodontologia pode ser utilizada para os procedimentos preventivos, né? Então, nós temos também esses dados bem interessantes. E em relação aos maiores beneficiados, né, da teleodontologia, isso foi de uma pesquisa, de uma pesquisa perguntando, né, quem são os maiores beneficiados, e os trabalhadores se identificam com maiores beneficiados, as crianças e também os pacientes especiais, né? Também é um público que acaba sendo bastante beneficiado em relação à teleodontologia. Muito bom. Camila, nós temos o monitor nosso aqui, o Caio, ele está junto com o pessoal, como você consegue ver daqui, e ele está com o microfone na mão, e vou perguntar para a nossa plateia aqui, quem quer fazer alguma pergunta para Camila? O Caio com o microfone aqui, por gentileza. Quem levanta a mão? Caio, leva, por favor, o microfone lá para a pessoa. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Perguntas para a Camila. Tem até pergunta pronta aqui, ó. Aproveita, pergunta aquela ali, ó. Pergunta 2. Quais são as maiores dificuldades para a prestação do serviço de teleodontologia? Mas essa não vale porque essa eu já fiz. Camila, conta para a gente. Quais são as maiores dificuldades na prestação de serviço que pode ser feito em teleodontologia? As maiores dificuldades, eu acho que está relacionado também a essa questão de conectividade, algumas vezes, né, na nossa experiência do teleodonto bebês, nós simplesmente o paciente caía, né, no meio da consulta, até ele voltar. Então, essa questão de conexão, do letramento digital, acho que principalmente essas duas questões, tá? Tem uma pergunta aqui também. Ah, tá bom. Isso. Oi, Camila, tudo bem? Tudo. Quando a gente fala de mudanças em espaços de tecnologia, uma coisa que eu gosto de me perguntar um pouco é qual a pior coisa que pode acontecer se isso tudo der muito certo? Assim, se a gente consegue instalar mais espaços de atendimento de teleodontologia, começa a ter maior alcance na telesaúde de forma geral, né?
qual a pior coisa que pode acontecer, pensando em como o paciente é atendido, ou como cria-se uma expectativa de como quem vai atendê-lo quer poder atuar, em vez do que talvez tenha que ser necessário em alguma situação mais difícil. Sei lá, assim, eu não sei prever isso, eu queria ouvir um pouco de você. Uhum. É engraçado isso, porque vamos pensar um pouco na medicina, tá? E às vezes também em profissionais eu acho que profissionais em geral de saúde, a gente pode pensar o seguinte, né? Muitas vezes a gente pode argumentar que, no caso utilizando as tecnologias em saúde, como robôs, e que eles não têm empatia, né? E não vão atender o paciente de forma individualizada e humanizada, vamos supor assim. Mas, por outro lado, a gente vê relatos de muitos pacientes que dizem que os médicos, na atualidade, eles também não são simpáticos, não são humanizados, né? Então, a gente entra nesse embate, né? E até tem uma pesquisa interessante perguntando, né, para 12 mil indivíduos de 12 países se eles aceitariam ser atendidos por robôs com inteligência artificial. E aí a resposta é a seguinte: na Nigéria, 94% sim, dizem que aceitariam. Na Alemanha, 41%, na Turquia, 85%, na Inglaterra, 39%. Então, pensando nisso, né, é claro, a gente tem que pensar que a inteligência artificial, essas novas tecnologias, né, elas podem, através desse aprendizado das máquinas, né, responder questões de saúde, podem até realizar exames, né, fazer diagnósticos e recomendar um tratamento, né? Então, a gente vai se deparar, não sei em quanto tempo, né, mas com essa realidade cada vez mais perto da gente, né? A gente faz isso habitualmente, né? Quem aqui nunca pesquisou no Dr. Google, né? Então, a gente já está entrando nesse processo. É claro que não é a opinião final, né? Mas, quer dizer, não é a opinião final, não deve ser nem recomendado isso muitas vezes, não é recomendado isso, né? Mas a gente vai se deparar cada vez mais com isso, com esse embate, né? Mais Tinha alguém? uma pergunta aqui, ó. Bom dia, tudo bem? Camila, eu fiz cirurgia ortognática, acho que você deve conhecer essa cirurgia. E uma das maiores dificuldades para mim foi o pós-operatório, que você tem que ficar indo toda semana lá no consultório para o dentista analisar e tudo. E você tá todo inchado, a boca toda inchada e é bem desconfortável. Eu queria saber se você vê num futuro um pouco mais distante, porque você falou bastante da teleodontologia para a etapa de anamnese, para a etapa do acompanhamento futuro e tudo, mas se você enxerga a teleodontologia, né, nesse aspecto de pós-operatório, do acompanhamento do paciente, até em exames visuais, assim, meu dentista mesmo, ele pede, manda foto aí do seu dente, e ele vê pelo WhatsApp mesmo. Então, como você enxerga no futuro, como que isso pode melhorar, assim, esse acompanhamento até visual, tal, como que a tecnologia pode ajudar vocês nisso? Muito, muito, muito. Então, o telemonitoramento, ele vai funcionar assim, né? Porque é um monitoramento entre as consultas, basicamente, mas é justamente para você acompanhar esse processo de diminuição do processo inflamatório ou de melhoras do tratamento. Então, esse telemonitoramento é permitido, tá? Realmente, essa redução é tanto no tempo quanto no custo, né? Então, tem o deslocamento, tem o tempo que o paciente utiliza, então, só vai trazer benefícios, eu acho que só traz benefícios mesmo. Só para vocês terem também uma outra ideia, já ainda relacionado, né, com a telemedicina, mas que a gente traz os exemplos da medicina, mas porque elas são muito próximo ao odonto, né? Então, por exemplo, o Hospital Albert Einstein, eles falavam que antes da Covid, eles atendiam 80 teleconsultas por dia. Após a Covid, 1.000
consultas por dia, né? E dessas consultas, 85% dos casos, os pacientes foram tratados em casa, sem a necessidade de ir a uma consulta presencial. Isso é muito interessante para o paciente e também para o profissional, porque também vê um tratamento com sucesso, apesar de ser feito à distância, né? Então, atualmente, nós temos, quer dizer, dados de 2020, né, mostram que no primeiro trimestre, as consultas nos Estados Unidos de online, de teleconsultas, aumentou em 50%, 69% dos pacientes que utilizavam as plataformas de telemedicina no período pandêmico foram tratados em casa sem a presença pessoal, 31% dos casos que restaram receberam prescrição médica e somente 1,5% foram orientados a procurar atendimento em pronto-socorro, né? Então, esses dados nos mostram que o caminho é sem volta, né? Tá indo, mas não vai ter volta, vai ser cada vez mais presente nas nossas vidas, né? E outro dado interessante também dos milênios, né? 74% dos milênios preferem a telemedicina a consultas médicas presenciais. Então, são dados interessantes que só tendem a nos fazer acreditar cada vez mais numa teleodontologia, né? Com responsabilidade, com ética, desde que feita dessa maneira, vai ser uma teleodontologia com sucesso. Interessante dessa pergunta do colega, inclusive, acho que é bem interessante, porque é uma necessidade dele do dia a dia, de um acompanhamento, mas o exemplo que ele deu de mandar um WhatsApp, mandar ou se comunicar com o profissional dentista de uma forma, vamos chamar de improvisada, do ponto de vista de implementação desse trabalho todo, no fim ajuda expressivamente, não, Camila? Quer dizer, não é uma coisa que fica inventando o pessoal da universidade ou desenvolvedores de soluções e depois tem que apresentar para a população, mas o pessoal do jeito deles já foi procurar facilidades com os próprios recursos que estão disponíveis, que seja o smartphone, que seja o fotografia e tal, e com isso ganhar tempo, deslocamento até um profissional, algumas vezes precisa ir presencialmente, tal, não há dúvida nenhuma, mas algumas tantas vezes esse sacrifício todo pode ser diminuído, não é isso? Olha, tenho as minhas ressalvas em relação à utilização desses recursos que estão mais à nossa mão, né, como o WhatsApp. Então, assim, de uma maneira que o mais correto a se fazer não é utilizando o WhatsApp, né? Mas eu sei que muitos profissionais utilizam, né, porque é um recurso que está à mão, né, mas de uma forma o mais legal e ético não seria utilizando esse tipo de plataforma. Tá? Só para deixar aqui bem pontuado que a gente tem que ter plataformas dedicadas a isso realmente para guardar todo o sigilo necessário. Nós tivemos alguns casos reportados, né, nos jornais em relação a isso. Um dos casos famosos foi daquela médica que atendeu, acho que no Sírio-Libanês, a Marisa, a ex-mulher, a falecida mulher do ex-presidente Lula, né? Então, é muito delicado isso. Você mesmo usou a expressão que todo mundo conhece, o Dr. Google. Dr. Google é uma faca de dois legumes, como dizia um dirigente esportivo, né? Ajuda em algumas coisas, mas cria outros inconvenientes, empecilhos. Mas como forma de difusão da tecnologia e informação, não deixa de ter seus aspectos positivos, não é isso? Sim, sim. Inclusive, no Google Trends, né, acho que não é Google Trends que fala, mas quando a gente pesquisa a palavra telemedicina, em 2019, ela tinha um baixo número de acessos, essa busca, né? E a partir de 2020, essa busca explodiu.
né? Então, a gente percebe como é um reflexo, né, da sociedade, o que está sendo pesquisado, o que está sendo buscado. Com certeza. Camila, depois desse evento de hoje, a quantidade de acessos em teleodontologia, você vai ver como vai crescer. Depois da aula, você vai ver quanto acesso vai ter em teleodontologia e outras coisas que vocês estão fazendo. Pode acreditar, vai aumentar muito. O Google está nos acompanhando aqui, ele vai dar a estatística no final. Mas aproveitando essa questão, então, até do serviço e a difusão, conta um pouquinho para a gente o que a teleodontologia trouxe de valor no serviço, diferentemente do tradicional, acho que já cobriu um tanto, mas a pergunta adicional, quais são os fatores críticos de sucesso, que é a expressão que a gente usa muito aqui na engenharia, fatores críticos de sucesso para a teleodontologia e aproveitando, conta um pouquinho para a gente do telesaúde, do site e os outros elementos que são bem do dia a dia de vocês. Tá. Bom, de uma maneira geral, então, a teleodontologia, ela vai reduzir as ineficiências, né? Pode também ela aumentar a qualidade da assistência, vai reduzir os custos, né? Tanto para pacientes, quanto para profissionais, quanto para o sistema de saúde. Vai melhorar também o acesso das pessoas que estão em regiões remotas, né? Pode também tornar a odontologia mais personalizada para o paciente, vai facilitar também a cooperação entre os profissionais, já facilita, né, a cooperação entre os profissionais, vai também beneficiar os profissionais nos programas educacionais, possibilitando o acesso e o conhecimento a novos casos clínicos, a procedimentos diferenciados, principalmente daqueles profissionais que estão distantes dos centros de formação. Então, são vários os benefícios, né? E em relação ao Telesaúde FOUSP Site, então, é o nosso núcleo é Telesaúde FOUSP Site, ele pode passar, professor? Passa para a terceira. Isso. Aí, pode. Então, eu venho aqui, então, em nome, representando a equipe de trabalho da qual eu participo, que é o Núcleo de Telesaúde e Teleodontologia FOUSP Site, no qual o site é o acrônimo de Saúde, Inovação, Tecnologia e Educação. O nosso grupo é liderado pela professora doutora Anistela Haddad, e nós contamos, então, com a participação dos alunos da graduação de iniciação científica e também com os alunos da pós-graduação e do pós-doutorado. Então, uma equipe, eu venho aqui representando, tá? Nós trabalhamos em várias frentes, né, tanto da teleeducação quanto da telesaúde. Estamos desenvolvendo, vou pontuar aqui, um trabalho muito interessante de cuidado híbrido, né, com a superintendência, como é que é? A SAL, que é a Superintendência dos, como é que chama? Deixa eu lembrar aqui. A Superintendência de Atenção à Saúde da USP também, para, através da teleodontologia, fazer uma teletriagem, ofertar esse serviço para a comunidade USP. Então, nós estamos com esse projeto em desenvolvimento. Também estamos com um projeto com o Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da FOUSP. No caso, também a teletriagem, telemonitoramento para os pacientes com necessidades especiais, mais um tipo de cuidado híbrido. Também temos outras frentes abertas em relação ao ensino, no qual estamos desenvolvendo o Laboratório Didático Integrado da Teleodontologia, Odontologia Digital e Inteligência Artificial, que visa, então, desenvolver as atividades de ensino e aprendizagem, né, por meio da simulação e aplicação na pré-clínica e na clínica, então, também visando a formação do aluno.
Também temos o nosso site desenvolvido, que posteriormente você pode compartilhar, professor, e também temos parcerias com outras instituições, né, com outras faculdades, como a Faculdade de Medicina, no projeto Homem Virtual, também desenvolvemos essa parceria, no qual desenvolvemos recursos educacionais abertos sobre procedimentos odontológicos, né, na parte de odontologia. E eu gostaria, então, também de falar um pouquinho, ou falar não, mas mencionar também um outro recurso que estamos desenvolvendo, que é o Dental Case, que é um jogo, né, jogo sério, e que no momento é meu objeto de pesquisa do doutorado. Uhum. Se quiser pular para a última, ou melhor, penúltima, né? Penúltimo slide. Não, seria o último, último. Se quiser pular para lá, aí fica mais fácil até. Não. Acho que é aqui. Então, clica aqui, acho. Sim, aqui vai. Não, eu vou botar. Isso. Clica aqui. Deve ser esse. O anterior. Isso, esse aí. Então, esse Serious Game, ele foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Santa Catarina, e ele é um jogo sério, né, que visa, então, fazer com que ocorra uma capacitação dos profissionais da saúde, também dos estudantes de odontologia, tendo contato com casos clínicos, né? E esses casos clínicos, então, vão vão ser jogados, né, para o profissional dar uma resolutibilidade para ele. Então, ele vai passar pelas etapas de anamnese, exame clínico, exame complementar, diagnóstico e tratamento. E, atualmente, nós temos 20 casos clínicos, 20 jogos, né, disponíveis, tanto em iOS quanto no Google Store, e também pode ser jogado pela web, e tem essa premissa, assim, de ser uma metodologia ativa, né, porque aí o jogador, ele tende a ser o retroalimentador da sua própria aprendizagem. É isso, professor. Camila, a coincidência é fantástica, mas eu gostei muito, porque, volta na nossa apresentação, no final, eu estou deixando para os alunos também, porque está disponível no YouTube, tem um link para a apresentação completa da grande artista Camila, contando um tanto do Dental Case aqui no final. Volta mais uma. Isso, aqui. Não, volta uma, Caio. Isso, aqui. Aqui no final tem um link para os alunos todos, em que dá para ver uma apresentação muito interessante, super didática, muito clara, da Camila, que está aqui conosco, que é esse link que está aqui embaixo, em que vocês vão ver uma explicação mais detalhada dessa história de jogos, de games para aprendizagem, uma das abordagens de metodologia ativa de aprendizagem. Então, tem uma explicação super detalhada, não dá tempo no nosso encontro aqui de mostrar isso tudo, porque o vídeo é mais longo um pouquinho e tem muito mais detalhe, mas é super legal a apresentação da Camila falando do jogo, do Dental Game, e mostrando o que pode fazer. Fica a dica, como, agora nem é mais spoiler, mas fica a dica, como um dos trabalhos para a gente fazer aqui na disciplina, com o que a gente viu da apresentação, com comentários da Camila, com o que mais vocês vão acessar no site Telesaúde, daqui da USP, montar, simular uma parte de um
game, eles falam em jogos sérios, com as vantagens e com as limitações que isso pode trazer. É super didático, é super legal. Só para mostrar isso aqui, clica no link. Camila, agora deu spoiler. Agora eles vão ver. Artista de cinema aqui aparecendo. Vamos lá. Acho que eu tenho que entrar aqui no Google. De 2,25 ao 4,15. Vai no 2,25. Deixa eu isso, comecinho. Essa aqui é uma apresentação em que está a Camila fazendo ali no alto. Espero que esteja compartilhando. Agora sim? Agora sim. Olha só, Camila, o que eu estou aprontando para você. Aquele vídeo lá do Telesaúde. Então, a apresentação da Camila falando um pouco do evento. Pode soltar o vídeo, se é que já não soltou. Ah, não tem o áudio. Tem aquele problema do áudio que a gente comentou lá na configuração, lá para poder aparecer. E não era aqui, alguma coisa de configurações. Realtek lá, isso. Era por aí. Um desses que você mexia na sexta-feira. Clóvis. Ué. Enquanto a gente ajeita aqui, fala assim, Humberto. Posso fazer uma pergunta? Então, Camila, eu fiz uma pesquisa rápida aqui da base Scopus de telecirurgia. Encontrei 1.118 ocorrências. A Web of Science, 689. É um tema muito recente. No Google Comum, 8.030. Como é que você vê, né, algo que poderia ser isso aí é a telecirurgia, né? Como é que seria uma telecirurgia? Que possibilidades que você vê na odontologia ou para procedimentos odontológicos com sistemas robóticos e a exemplo do que acontece aí na medicina? Acho que a tendência é cada vez isso se consolidar, né? No momento, a gente não pode nem fazer teleconsulta aqui no Brasil, né? Então, nós temos essa dificuldade. Mas eu acho que conforme o andar da carruagem, a tendência é isso se consolidar, esses procedimentos, né, serem realizados. É uma tendência que não vai ser, assim, pode caminhar, como eu falei anteriormente, né? Às vezes a velocidade que isso vai ser implementada, às vezes pode ser mais lento, dependendo do país, ou mais rápido em outros países, né? Mas a tendência é isso se consolidar, sim. Cirurgias à distância, né? Ainda mais com a implementação do 5G, né? Que aumenta a velocidade. Então, acho que essa tendência deve se consolidar, sim. Respondido, Humberto? Respondido. Legal. Deixa eu fazer um comentário, pessoal, porque no material que eu vou disponibilizar para vocês, tem um link para essa apresentação aqui, em que aparece a Camila dando uma aula sobre o Dental Case. É um caso muito interessante por muitos motivos. Um que é inspirador para a gente desenvolver um dos trabalhos, um dos projetinhos para a gente fazer aqui na disciplina. Mais do que isso, eles simulam a situação. Tem o paciente, tem o profissional, a pessoas, os personagens que participam desse jogo. Então, o jogador, ele escolhe o personagem com o qual se identifica ou qual que ele quer simular, que pode ser um profissional odonto, pode ser o pai da criança, pode ser a criança e outras pessoas envolvidas num atendimento odontológico.
eles colocam uma série de perguntas muito interessantes e conforme o pessoal vai respondendo, vai ganhando pontos ou vai tendo deméritos. É isso, Camila? Isso mesmo, a pontuação está relacionada com as escolhas do jogador conforme as etapas do atendimento do paciente. Então, pontua mais aquele que fizer as melhores escolhas para o paciente. E para fazer as melhores escolhas, você precisa conhecer. E para conhecer, você precisa estudar. Então, funciona nessa lógica. Mas, como, diferentemente de um atendimento real, onde você não pode falhar, no jogo você pode falhar. Então, essa é a grande vantagem. Então, você pode refazer os atendimentos aprendendo com os seus erros. Né? E que entra a metodologia ativa. A aprendizagem, né, é uma retroalimentação da aprendizagem. E muito interessante, no caso aqui da Camila, porque, entre outras coisas, porque há vários personagens, o caso, o Dental Case, ele foi desenvolvido por gente de pesquisa, gente da odonto, mas com pessoas do design. Então, usam um vocabulário, usam termos que são mais familiares a nós, então a gente também consegue entender. Eles falam lá, não falam exatamente o nome personas, mas no fundo é aquilo que eles estão utilizando. Eles aplicam perguntas e têm respostas, como num jogo que vocês estão cada vez mais habituados a jogar. Se o pessoal responder direitinho, ganha ponto. Se responder mal, perde ponto, Camila? É assim? Sim, se responder adequadamente, ganha, e se responder inadequadamente, perde. Exatamente assim. É a lógica do jogo, né? A gente trabalhou com game designers, com designers gráficos. Os game designers, eles deram uma estrutura para o jogo, pensando na estrutura do cinema, né? Nos 3 atos, no qual existe uma escalada, né? O ápice, que seria o diagnóstico, e depois o decréscimo, assim, do pensamento do jogo. Camila, isso aí dá para dizer que foi uma conjugação feliz de esforços aqui com gente da área da saúde, com gente da área de tecnologia e gente da área do design para fazer uma coisa agradável, interessante, desafiadora para o pessoal jogar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mais vezes, em que o pessoal aprende jogando, é isso? Exatamente. Então, nós tivemos a liderança da Universidade Federal do Maranhão, tá? Esse jogo, ele faz parte de um grande projeto chamado Game Case, tá? Esse grande projeto foi um pedido do Ministério da Saúde para dar novas possibilidades para a formação do pessoal do Sistema Único de Saúde. Então, esses jogos estão presentes em cursos de capacitação para os profissionais de saúde e, no caso, nós temos 3 grandes braços: o Medical Case, que é destinado para os profissionais médicos e estudantes, o Dental Case para os dentistas e estudantes, e o Clinical Case, que aí abrange outras áreas da saúde, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia. Então, esses jogos, eles fazem parte de alguns cursos que nós oferecemos pela UNASUS-UFMA. E foi um esforço, isso que você falou, foi um esforço conjunto. Ele não foi simples, né? O nosso início foi em 2019, no começo de 2019, para fazer toda a concepção, a ideia, o planejamento, a execução do jogo, né? E envolveu diversos profissionais, né? Então teve uma ação interdisciplinar, né? Interprofissional, e que trouxe esse resultado que agora a gente está alimentando. Na verdade, a gente está numa fase de fazer novos casos clínicos e alimentando cada vez mais, com diferentes casos clínicos, o Game Case. Camila, conta um pouquinho para a gente da experiência de vocês desenvolvendo
esse jogo, o pessoal que participa do jogo, que joga e aí ganha pontos e sabe onde acertou, onde errou e tal. Então, tem um lado educacional muito importante. Mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, Camila, do pessoal que desenvolveu o jogo. O pessoal, para desenvolver o jogo, precisou aprender alguma coisa, teve que ir atrás de informação, consultou fontes de dados, artigos, publicações, livros, enfim, o pessoal aprendeu fazendo o jogo? Ou só quem joga que aprende alguma coisa? Então, vou falar um pouco da experiência dos conteudistas, tá? Então, os conteudistas foram as pessoas que criaram os casos clínicos. No caso, todos profissionais já das suas áreas, né? Então, conteudistas da área médica, dentistas, então, eles pensaram os casos clínicos e foram preenchendo essas várias etapas, né, que a gente já falou anteriormente, anamnese, exame clínico, exame complementar, diagnóstico e tratamento, pensando num atendimento como seria na atenção primária. No primeiro momento, né, a gente desenvolveu dessa maneira, né, os jogos, tá? Mas ainda nas nossas reuniões, a gente pensa até em fazer um outro tipo de isso não foi ainda totalmente, isso é um planejamento, né? Uma coisa pensada. A gente pensa em desenvolver uma plataforma para os próprios alunos poderem alimentar, por exemplo, uma plataforma e desenvolver os seus próprios casos clínicos, os seus próprios jogos. Mas isso ainda é futuro, tá? Ainda não está sendo, não foi concebido exatamente, mas foi sim pensado. Mas de uma maneira geral, como a gente já tem uma visão, né, do caso clínico, então a gente insere esse caso clínico com imagens, com exames, nessa plataforma de jogos. Esses casos clínicos, então, eles passam por uma validação técnica, né, de especialistas que conhecem sobre os casos, confirmando, então, aquele caso, passam por uma avaliação pedagógica também, verificando termos adequados, né, coerência no texto, e também tem uma terceira validação, que é pelo Ministério da Saúde, né? Então, são casos triplamente validados e que depois eles são inseridos para serem jogados por quem quiser, porque está em acesso aberto. Muito bom. Caio, perguntas que tenham vindo. Vieram perguntas colocadas previamente por pessoal de fora aqui da disciplina, o pessoal se preparando até para esse encontro de hoje, Camila. Você pode trazer perguntas para a gente, Caio, por favor? Oi, Camila. Eu sistematizei, né, algumas dessas perguntas que mandaram para a gente previamente à aula. Muitas delas já foram respondidas com a sua apresentação. Eu vou citar umas 2 ou 3 aqui que talvez você possa comentar um pouco mais. Uma delas é qual seria o perfil geral, né, desse público que vocês têm acompanhado nessas teleconsultas. Então, as principais faixas etárias, né, condições socioeconômicas, local de residência. O aluno que perguntou até questiona, né, se a comunidade da USP ou comunidade externa, então puder contar um pouco dessa experiência sua. Tá. Então, em relação ao programa Teledentalped, que é o nosso programa de atendimento à clínica de bebês, nós já tínhamos um público formado, né? Nós já estávamos acompanhando esses bebês já há alguns anos. É claro, esses bebês, eles crescem, né? Então, eles vão para outra clínica, que é a clínica de pediatria. Mas nós já acompanhávamos esses bebês, e esses bebês são geralmente da comunidade em torno da USP. Existem casos também de bebês que vêm de outros bairros, de famílias que vêm de outros bairros, mas são poucos. A maioria vem dos bairros em torno da USP. A faixa etária, então, exatamente para esse programa, é de 0 a 4 anos, porque é uma clínica de bebês, especializada em bebês. E qual foi a outra pergunta? Faixa etária, de onde vem? Isso, condição socioeconômica, você mencionou, né? E acho que é isso, né? Se a comunidade interna ou externa USP. Condição socioeconômica varia, sabia? Nós não atendemos somente pessoas com condição mais baixa, mas também atendemos
pacientes de professores, né, de funcionários, então é um pouco variado, tá? É claro, a maior parte da comunidade mais carente, mas também temos diversos públicos. Ah, perfeito. Em relação a isso também, muitas perguntas estavam relacionadas ao atendimento de crianças, né? Um atendimento mais voltado à pediatria. Se vocês têm algum protocolo diferenciado nesse sentido. Sim, nós temos alguns protocolos, né, em relação à pediatria. Aí eu vou contar um pouco da experiência do semestre passado, porque a partir do semestre passado, as clínicas, né, da Odonto, elas passaram a atender os pacientes. Então, nós tivemos que adaptar a nossa clínica de graduação a alguns protocolos, né? Para atender o público, então, normalmente, antes da pandemia, os alunos sempre trabalharam em dupla, né? Atendendo de 2 a 3 pacientes por clínica, né? Então, eu trabalho na clínica noturno, das 6h30 às 10 horas, e então eram basicamente 3 pacientes. Após a pandemia, o semestre passado, nós fizemos atendimento atendendo somente um paciente por clínica, né? Então, teve essa variação devido à pandemia. Nessa clínica do semestre passado, a gente também fez um contato inicial com o paciente pela teleodontologia, pelo seguinte. Então, na nossa clínica, antes a gente já atendia assim, mas a gente fazia de um modo diferente. Então, vou contar um pouco antes, né, da pandemia. Nós recebíamos os pacientes, os alunos recebiam os pacientes, e eles se paramentavam no início do atendimento do paciente. São crianças, né? E criança, todo mundo tem medo, né? Então, a gente pensa assim, a gente tem que condicionar o paciente. Então, a gente se vestia no decorrer, nos primeiros momentos da consulta, e ele vendo, colocando a máscara, o óculos, as luvas, né? A touca, o avental. Só que o semestre passado foi diferente. Por quê? A gente tinha que receber os pacientes já totalmente paramentados. E aí a gente parecia um astronauta, porque tem a máscara, tem o óculos, tem uma primeira touca, tem o face shield, tem a segunda touca, 2 aventais, as luvas. Então, o paciente praticamente não olhava para o nosso rosto, só olhava para os nossos olhos. As teleconsultas, a teleodontologia foi muito importante. Para quê? Para aquele paciente que, mesmo sendo o nosso paciente já há bastante tempo, né, porque ele está na clínica com a gente, ele verificava o aluno que ia atendê-lo, vendo como ele é sem toda aquela paramentação, escutando a voz dele, já reconhecendo. Então, nessas consultas, a interação do paciente, da mãe ou do pai que estava acompanhando com os alunos e com os preceptores era muito importante. Para quê? Para que ele chegasse na clínica com muito mais segurança. Quem ia recebê-lo lá fora, no prédio da Odonto, mas recebê-lo para a consulta, era uma pessoa que estava totalmente paramentada, só os olhinhos. Então, foi muito importante essa parte da teleodontologia para essa aproximação do paciente com o profissional. Isso foi algo que ficou mais viável, inclusive, quer dizer, no tempo da pandemia, mas na teleodontologia ficou mais viável do que era possível fazer no presencial, com a quantidade de paramentos que o profissional precisava usar, não é isso? Isso, na verdade, a odontologia sempre foi uma profissão que prezou muito pela biossegurança. E em pesquisas, né, mostrando os profissionais contaminados, né, mostrava que os profissionais da odontologia eram os menos contaminados durante a pandemia, foram menos contaminados durante a pandemia, justamente nos seus procedimentos, justamente por nós nos cuidarmos muito com a biossegurança. Os casos que vocês relatam, inclusive no vídeo, Camila, são interessantes no sentido até de alargar mais a visão da gente, dos personagens envolvidos com a odontologia e a teleodontologia. Por exemplo, falando dos pacientes, quer dizer, os bebês, talvez poucos se lembrassem aqui de falar em bebês, lembrar de adolescentes, adultos, idosos é o mais normal, mas considerar também bebê, por um lado. Por outro, quem são os outros atores relevantes no serviço, né? Os pais ou responsáveis que muitas vezes vão levar
os dependentes, ou crianças, ou filhos, enfim, a consulta, mas aos acompanhantes, há condição especial no serviço odontológico para as gestantes que passam por um processo, uma transformação de corpo, né, relevante, que tem impacto muito forte na odontologia, e as puérperas também, né? Então, na nossa visão, inclusive aqui, esse material está alargando mais ainda a visão que a gente poderia considerar para a consulta odontológica. Sim, sim. Esses atores, principalmente no caso, né, é que eu trago aqui bastante a experiência da odontopediatria, né? Então, a gente percebe como foi importante a teleodontologia para os pais, para os responsáveis que estavam acompanhando as consultas, né? Muitas vezes, os bebês participavam das consultas, da teleodontologia. Algumas vezes não. E dava para perceber como era importante essa interação, né? O profissional, o estudante de graduação, né, como profissional, o responsável e a criança. Então, essa tríade foi bem importante, consolidada com a teleodontologia. Perdão. Você poderia dizer alguns recursos-chave para o atendimento em teleodontologia? Recursos tipo, esses não podem faltar. O principal, uma plataforma adequada para a utilização da teleodontologia, no qual você vai resguardar as informações, né, de uma maneira confiável e obedecendo a LGPD. Acho que essa é a principal mesmo. Uma plataforma adequada, uma plataforma... E os parceiros? Quem são os parceiros vitais, os parceiros-chave para o serviço, todo o trabalho que vocês fazem? Mais uma vez, voltamos às plataformas de uso da teleodontologia. Então, nós fizemos parceria com a Universidade Federal da Paraíba, que já tinha uma experiência bem consolidada em plataformas de teleconsultas, né? Também fizemos uma outra parceria com o Hospital da Universidade Federal do Maranhão, que também tinha uma plataforma muito consolidada e confiável de teleconsulta, e também com uma instituição privada chamada CIAS, que também trabalha com a telemedicina já há algum tempo, né? E ela se mostrou uma parceira muito importante para desenvolvimento dessa plataforma adequada para o atendimento da teleodontologia. Camila, agradeço imensamente a sua presença, a sua participação, a sua telepresença no dia de hoje, nos trazendo muitas informações, alargando a visão que a gente tem de trabalho conjunto da tecnologia com a saúde e oferecendo processos de melhoria de serviços para todos interessados, para a população, por um lado, mas para o pessoal que está se aprimorando na área. Eu acho que há dois usuários muito importantes do trabalho que vocês estão fazendo. O paciente, propriamente dito, e aqueles atores do tipo, mas o pessoal participando do desenvolvimento desse tipo de trabalho, quanto de conhecimento, quanto de enriquecimento de conteúdo, certamente esse projeto de vocês trouxe. Agradeço imensamente a sua disponibilidade de tempo, a clareza com que você apresentou informações para nós. Alguém da plateia tem alguma pergunta ainda que queira fazer, algum comentário para a Camila? Se não tem, Camila, nesse horário, o pessoal daqui tem fome. Então, não adianta querer fazer coisa que a turma não tem o que perguntar, não. Agradeço de coração novamente. Parabéns, um grande abraço. Muito boa sorte. Uma salva de palmas para a Camila. Muito obrigada. Eu que agradeço esse convite. E é isso, são as coincidências boas da nossa vida, né? Professor Clóvis, professor Humberto, muito obrigada por me escutarem e por estarem aqui disponíveis também, essa escuta, né, para conhecer os trabalhos de uma
faculdade que está tão perto, né? E que às vezes a gente desconhece os trabalhos. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado a você, Camila. Tchau, Muito tchau. obrigado. Tchau. Tchau.